Queridos irmãos e irmãs, como estávamos lendo até anteontem, fizemos a pausa para a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Hoje nós retomamos a leitura do livro dos Reis com a história do profeta Elias. O profeta Elias hoje perseguido por Jezabel, a rainha pagã que se casou com o rei Acabe, ele perseguido pela rainha e por todos os seus seguidores, como o último dos profetas de Javé, se refugia por orientação, por guia de Deus, naquela gruta do Horebe, a gruta do profeta Elias, até hoje conservada dentro de um grande convento carmelita hoje, mas está lá a gruta do profeta Elias. Ali Elias se refugia sob a orientação de Deus. E isso é o que nós precisamos perceber. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós nos fazemos seus discípulos, ouvimos e praticamos a sua voz, Ele nos guia até mesmo na perseguição. Mas é preciso, na perseguição, na dificuldade, manter os ouvidos e o coração abertos a Ele. Assim fez Elias. Deus o enviou para esta gruta no Horebe e disse que passaria por lá. E passou o vento, e passou o tufão, mas foi quando passou a brisa suave que Elias cobriu o rosto, pois percebeu que aí estava Deus. Deus não é escandaloso, Deus não é espalhafatoso, Deus é. E como simples, é discreto, passa na brisa suave, sem fazer escarcéu, sem chamar a atenção, mas vem ao encontro daqueles que estão abertos à sua voz. E é então o Deus presente na brisa suave que orienta Elias sobre o que ele deve fazer. Quem ele deve ungir rei de Israel, quem ele deve ungir rei da Síria e quem ele deve ungir seu sucessor, Eliseu, que vai ser discípulo de Elias e seu sucessor na profecia. No Evangelho, nós vemos Jesus reinterpretar os ditos antigos, os mandamentos antigos. Faz parte do Sermão da Montanha uma longa sessão de reinterpretações, onde Jesus sempre diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Hoje, ao reinterpretar o mandamento do matrimônio, ou a proibição do adultério, Jesus nos deixa duas coisas muito claras. Primeiro, que o pecado não é apenas o fato. O pecado enraiza-se muito antes do fato. O pecado do adultério não é o pecado de sair com a outra pessoa casada, ou sendo você casado, sair com outra pessoa. O pecado do adultério, ele já se alojou no seu coração quando você cogitou a possibilidade. Quem sabe eu poderia fazer uma coisa assim? Aí o pecado já se enraizou em você e você já cometeu o adultério. O adultério nasce muito antes. Por isso ele é muito maior do que as situações de adultério que nós conhecemos. Porque há muito adultério que nunca chegou ao fato, mas está alojado dentro dos corações. E não são menos adultério por isso. O fato é só a consequência da hospedagem que nós damos ao pecado e ao diabo dentro de cada um de nós. Quando nós abrimos a brecha,
quando nós cogitamos a possibilidade, quando nós levantamos a hipótese, aí o diabo põe no seu rabo e aí o pecado nasce dentro de nós. Por isso, nós temos que ter uma grande atenção, não só nas nossas ações, mas sobretudo nas nossas motivações. Às vezes nós não temos, eu costumo dizer e acredito muito nisso, às vezes nós somos uma porcaria tão grande que nem para pecar a gente presta. Até para pecar a gente é medíocre e covarde. A gente fica sonhando com o pecado, mas é tão covarde e tão medíocre que nem tem coragem de pecar, mas também não se livra dele. Não se livra do desejo, não se livra da intenção, não se livra da motivação. E vai cultivando esta motivação até que a vida ou o diabo ofereça uma oportunidade tão fácil, tão ao alcance da mão, que vença a nossa incapacidade e a nossa mediocridade. Por isso é preciso estar atentos com as nossas motivações. Por isso que Jesus diz que é preciso estar muito atento ao coração, porque é lá que nasce o pecado, é lá que nasce o mal. O pecado não vem de fora do homem, o pecado nasce no coração do homem e se externaliza. É preciso estar atentos a isso. Depois Jesus diz a respeito do divórcio, aquilo que nós já sabemos, que quem rejeita uma mulher a torna adúltera e quem se une a ela comete adultério. Ou seja, Jesus aqui faz uma grande revolução na tradição judaica. Porque na tradição judaica do tempo de Jesus, havia mulheres adúlteras, mas não havia homens adúlteros. A mulher ganhava esta pecha, a mulher ganhava este nome de adúltera. Mas os homens que estavam com elas nunca eram culpados de adultério. E Jesus deixa muito claro no que ele diz. Não é só a mulher adúltera. Quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Ou seja, Jesus diz, vale tanto para um quanto para outro. Nós sabemos que no nosso tempo existe muito. A família, o matrimônio se tornaram coisas relativas, se tornaram coisas que tanto se fazem como se desfazem. E sabemos que esse não é o projeto de Deus. Mas também não podemos ser nós juízes e algozes que apontam o dedo e dizem, você vive em adultério, você não pode comungar, você isso, você aquilo. Porque nós não conhecemos as situações de cada um, os condicionamentos de cada um, as frustrações de cada um, as necessidades de cada um, e o que os conduziu ao fracasso do primeiro relacionamento. Mas uma coisa eu queria chamar-lhes a atenção hoje, aproveitando este evangelho na ocasião do Dia dos Namorados. Eu tenho certeza, nesses 15 anos de ministério, de atendimento a casais, a jovens, eu tenho certeza que muito do fracasso dos matrimônios se deve a um erro no tempo de namoro. Os jovens de hoje, e de ontem, de anteontem, os jovens do nosso tempo e da nossa cultura, têm a tentação de viver o namoro como se fosse um casamento. Se apegam de tal forma ao namoro que entram em depressão se o namorado ou se a namorada termina com eles.
se apegam ao primeiro namorado e já querem se casar com o primeiro namorado ali antes dos 18 anos. E o padre é que é ruim se não faz o casamento. E os pais é que são ruins se não autorizam o casamento. E depois se cansa muito cedo do relacionamento. E aí depois de 10, 15 anos de casados, redescobrem a graça do namoro. E aí querem, depois de casados, viver como se namorados fossem. Invertem os períodos. E isso não é nada saudável para os relacionamentos. Eu digo algumas vezes aos jovens que vêm conversar comigo que todo bom namoro tem que terminar. Se não terminou, não era namoro. O namoro tem que terminar. Essa é a prova de que ele é um tempo de discernimento. Nós prometemos, nós não, vocês prometeram amor e fidelidade para sempre no casamento, não no namoro. O namoro é para terminar. O namoro é um período de experiência. É claro que nós não vamos cair aqui no ficar, que hoje está na moda, né? E ficou com 1, 2, 3, 4, 5 na mesma noite. Não é isso. Isso é o exagero oposto. Mas o namoro tem que ser um tempo de experiência. Quem não tem nenhuma experiência de relacionamento próximo com uma outra pessoa, tem que se relacionar com uma, depois se relacionar com outra, depois se relacionar com outra, para ter parâmetros de comparação, para saber dizer, eu prefiro este que aquele, eu prefiro esta que aquela, com este eu me afino nesse ponto, com aquela eu me afino naquele ponto. Agora, quem já se casa com a primeira pessoa que conheceu no pré-de-infância, na pré-escola, nunca vai ter um parâmetro de comparação e provavelmente vai se frustrar mais tarde. Padre, mas eu tenho aqui, estou assistindo a sua missa, tenho já 60, 70 anos, tenho 50 anos de casado e casei com a minha primeira namorada e casei com o meu primeiro namorado. Muito bem, a sua geração era outra. Quando você se casou com o seu primeiro namorado, não existia missa pelo Facebook. Já começa por aí. Então é outra coisa. Nós vivemos noutra realidade. E nesta realidade em que nós vivemos, aonde se cai no absurdo de ficar com 5, 6 na mesma noite, e se vangloria disso com as amigas no Facebook, com os amigos no WhatsApp, nós temos o outro extremo, que é o extremo de transformar o namoro num matrimônio adiantado. E não é. O namoro tem que ser tempo de discernimento. Padre, mas eu vou terminar se eu acho que é com ele, se eu acho que é com ela que eu tenho que casar? Vai. Termina. Tire umas férias de 30 dias. Tire umas férias de 3 meses. Porque se for mesmo com ele, isso vai voltar. Isso vai reiniciar. E você vai descobrir que é esse o caminho. Mas se não for, nessas pequenas ou grandes férias, ambos vão descobrir outros caminhos. E existe um outro detalhe importante, é que muitos jovens hoje namoram e namoram e namoram e esquecem de namorar a vida consagrada. Se eu posso, e já dei muitas vezes este conselho, se eu posso dar um conselho a todos os namorados, hoje à noite, quando você for rezar, pergunte a Deus, por que eu não posso ser padre? E você, menina, pergunte a Deus, por que eu não posso me consagrar na vida religiosa?
É preciso namorar também o sacerdócio, namorar também a vida consagrada, para que nós façamos esse discernimento. O namoro é um tempo de discernimento e experiência de discernimento. Se não há discernimento no namoro, virá depois frustração no matrimônio. Para que o matrimônio seja um matrimônio maduro, faça um bom discernimento no namoro. Ocupem, outra coisa que falta hoje nos namorados, o diálogo. Fazem de tudo, não posso nem dizer aqui tudo que fazem, mas não conversam. São incapazes de conversar, de dialogar, de contar para o outro que eu gosto, o que eu não gosto, de dizer para o outro o que me irrita, o que não me irrita. E basta o casamento para que todas as irritações venham à tona. Enquanto são namorados, come o que não gosta, bebe o que não gosta, escuta o que não gosta, mas basta se casar para dizer, não suporto isso, não quero aquilo, e assim por diante. Por quê? Porque não viveram o namoro como tempo de namoro, como tempo de discernimento. Para que o casamento seja saudável e fecundo, o namoro tem que ser um tempo de discernimento no diálogo, na conversa. Para que depois, então, não venha esta frustração que Jesus já diz aqui no Evangelho. Muito das frustrações dos matrimônios falidos que nós encontramos hoje já faliram antes do casamento, porque não namoraram, não conversaram, não discerniram. Viveram outras experiências, mas não a experiência do diálogo no discernimento, ou do discernimento no diálogo. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, Ele que nos visita na sua brisa suave, peçamos a Ele que dê a todos os namorados a coragem de namorar, a coragem de viver uma experiência transitória. Ninguém é namorado para sempre. Tal como o seminário, que não é para sempre, o namoro também não é para sempre. Mas para que não seja para sempre, eles nunca podem ser eternos. Eles têm que estar sempre sob suspeita. O seminarista vive isso a vida inteira, desde o propedêutico ao 4º ano de teologia. E quanto mais próximo dos períodos de decisão, mais aperta o coração. Porque posso eu querer sair, mas pode a igreja não me querer nas suas fileiras. E é importante que seja assim. Porque se um seminarista entra no propedêutico com a certeza de que vai ser ordenado, ele não vive o seminário como tempo de discernimento. Como um namorado que começa a namorar com a certeza de que aquela será sua esposa. O namoro não vai ser um tempo de discernimento. Para que haja esse discernimento, tanto no seminário quanto no namoro, é preciso que haja essa suspeição. É preciso que haja esse caráter transitório. Pode ser assim, como pode não ser. E não pode haver certeza. Quando a certeza é construída no seminário, ela resulta num pedido de ordenação. Quando a certeza é construída no namoro, ela resulta num pedido de casamento. Mas isso tem que acontecer na maturidade do relacionamento e não no primeiro dia do relacionamento. Tem que ser de forma natural, progressiva, dialogal, discernindo. Porque é para sempre. Tem que ser para sempre. É para sempre no projeto de Jesus. Mas eu termino reafirmando.
Para que o casamento seja para sempre, o namoro tem que se redescobrir saudável.